Oi, Marco. Oi, pessoal. Oi, Alice. E aí, galera? Tudo certo com vocês? Deixa eu arrumar aqui do lado do... não ficar mexendo durante a live. Vamos entrando. E aí, pessoal, conversa comigo, como é que vocês estão? Como é que tá de quarentena? Espero também que não caia, Marco. Oi, Liz. Hey, Magda. Vocês estão me vendo bem, gente? Tudo certinho? Ai, Marco, não fala não. Só vendo Santa Luzia falhando na quarentena. Não é só Santa Luzia não, Lagoa Santa tá, ó, fazendo tudo errado. Gente, vamos entrando. Mais um aí tá com vida. Olá, olá. Tudo bem? Oi para todas as pessoas que estão me dando oi. Hoje nós vamos bater um papo sobre aves com o Albert, coordenador do Save Brasil. E os ornitólogos de plantão podem ir entrando, porque a gente vai conversar sobre conservação de aves, sobre alguns projetos bem bacana que o pessoal da Save Brasil desenvolve. Hey, Lari! Oi, Marcelinha! Marcelinha é minha querida ornitóloga, amiga ornitóloga, fez mestrado comigo. Oi, Ariane! Ai, gente, só gente querida hoje. Ah, vou aproveitar enquanto o Albert não entra. Gente, tá vendo essa blusa maravilhosa aqui? Vou até tirar aqui pra vocês verem. Essa blusa linda, Nasci Pra Ser Bicho Solto, é uma parceria que a gente tem com a Gentil Camisas. E essa estampa aqui, ela é relacionada ao Aitá. A Gentil tem várias estampas, na verdade, mas cada uma dessas estampas, das estampas deles, são relacionadas a uma causa. E como causa dos animais silvestres, nós fomos escolhidos e parte do lucro da venda dessas camisas vai para o Aitá. Então entrem na Gentil Camisas e comprem camisas lá para ajudar o Aitá e outras instituições. Elas são maravilhosas, são muito gostosas, confortáveis e tudo mais. O Albert está conversando aqui. Tô perguntando se eu que vou chamar ele. Vou chamar ele, então. Vamos ver se eu acho ele aqui. Como é que vocês estão? Mais um Aitá Convida. Vamos chamar o Albert. Hoje, de novo, nossa equipe gosta de uns passarinhos. Oi, Albert! Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tava te ouvindo bem até agora, deu uma travadinha, mas acho que vai ser tranquilo, agora tá tudo certo. Eu acho que fica dando um delayzinho, mas nada que comprometa. Esperar um pouquinho para responder, acho que resolve, né? Não, pode responder. Quando chegar aí é porque eu já perguntei há um tempinho. Já pode mandar a bala. Manda o link dessa camiseta aí, que eu já gostei, quero uma pra mim. Ah, pois é. Essa camiseta linda aqui, o pessoal da Gentil Camisas que confecciona, eles são uma empresa que tem um impacto socioambiental. Então, eles escolheram, para fazer todas as estampas deles, eles escolheram algumas causas ambientais e sociais. E o Aitá foi escolhido para fazer parte para ser representante das causas dos animais silvestres. E aí eles fizeram essa estampa linda pra gente. E parte da venda dos produtos da Gentil vem pro Aitá. Então você compra uma camiseta linda e colabora com o Aitá. Super legal. É incrível mesmo o trabalho deles. Gente, todo mundo segue o Gentil aí, Gentil Camisas.
vocês conhecerem mais o trabalho deles. E aí, Albert, como estamos de quarentena? Querendo que acabe logo, né? Ai, Mas todo como mundo. privilegiados, a gente está numa situação muito confortável ainda, né? De poder trabalhar de casa, estar em segurança e tem muita gente em situações piores, né? Então, quem puder ficar em casa, fica em casa e quem sabe a gente consiga voltar a trabalhar de fato em campo assim que isso acabar, né? Com certeza. E o que me deixa mais triste é que tem gente que pode ficar em casa, que não consegue entender essa questão que nós estamos numa situação privilegiada de poder ficar em casa, né? Simplesmente por egoísmo, quero ali dar um rolezinho, tomar uma cervejinha ali do lado de fora, encontrar meus amigos. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo e a gente está fingindo que não está vendo e está chamando de número, não está chamando de vida, né? Então, galera, Exato. fique em casa, quem puder, fique em casa. Não ajam como pessoas burras. Isso é gente burra que faz isso. Mesmo os mineiros, né? Pessoal de Belo Horizonte que adora um boteco, adora um barzinho, louco para voltar para a rua, né? Pois é, mas eu pelo menos adoro, estou me mantendo em casa. Aguenta as pontas de quem, galera? Pede a cervejinha em casa, compra no supermercado, faz uma videochamada com a galera e dá tudo certo no fim. Vai passar. Exato. Albert, vou me apresentar para as pessoas que estão entrando pelo seu aí. Depois você se apresenta para a gente. Eu sou a Fernanda Sá, eu sou atual presidente do AITA. O AITA é um instituto de pesquisa e conservação que trabalha com animais silvestres, principalmente animais vítimas de tráfico. A gente presta apoio aos CETAs de Belo Horizonte no manejo dos animais silvestres, desde a hora que eles chegam aos CETAs até na hora que eles são soltos ou são destinados a algum lugar. Nós desenvolvemos projetos de pesquisas também, principalmente com algumas espécies mais críticas ou que necessitam de uma atenção maior devido à dificuldade da gestão dessas espécies, como, por exemplo, papagaios, né, que a gente recebe muito lá no CETAS. E os bicudos, que são aves que estão ameaçadíssimas de extinção, mas recebemos muito também. Desenvolvemos trabalhos de educação ambiental, desenvolvemos trabalho de laboratório dentro do CETAS também. O que mais, gente, se eu estiver esquecendo? Realizamos cursos e eventos, todos voltados para a área de silvestre, é daí que vem nossa maior fonte de renda, através desses cursos. Inclusive, sábado agora tem um curso super legal de comportamento animal, quem não fez inscrição ainda dá tempo. E eu acho que é isso. Sou bióloga, mestre em ecologia de biomas tropicais, não sou ornitóloga, estou começando a gostar dessa área agora, por causa da equipe toda, que é todo mundo ornitólogo, mas Vem pro nosso time, trabalho só tem mais com gente boa. comportamento. Como é que é? Vem pro nosso time que só tem gente boa. O Mauro, analista do IBAMA, tá aí. Oi, Mauro. Pois é. O pessoal os ornitólogos são muito massa mesmo. Eles todos fazem um trabalho muito legal. Conte agora sobre você. Quem é você e sua Legal, Fernando. trajetória? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Para mim, como representando a SAV, é um prazer estar aqui. Eu vi os stories anteriores, gente de peso, o Hugo, a Neiva, muita gente legal. Então, obrigado pela força. A Alice também, que fez o convite, Alice Lopes. E é isso, então. Eu sou Albert Aguiar, eu sou biólogo. E nos últimos 3 anos e meio tenho atuado como coordenador de projetos na SAV. Eu sou mestre em biologia animal e ornitólogo, né? Minha especialização como biólogo na área de ornitologia, né? No estudo das aves. E esse é o papel que eu venho desempenhando nos últimos 3 anos. E pouco. Então, você sempre atuou. Você fez mestrado, você fez doutorado? Não, desculpa, eu perdi nessa parte. Não. Saí do mestrado porque eu queria trabalhar logo. Saiu do mestrado e deu aquela travada. Foi, e na verdade eu sou do Paraná, né? Então quando eu fiz graduação na PUC Paraná, e à época eu era funcionário público do estado, eu trabalhava como um funcionário administrativo da educação.
Então, levei, entre a graduação e início do mestrado, foram mais ou menos uns 2 anos. Quando entrei no mestrado, eu comecei também a fazer consultorias, né? Consultoria ambiental com as aves. E antes de entrar no doutorado, eu pensei bastante se esse era o caminho que eu queria seguir, uma coisa mais acadêmica. E nesse momento, em 2015, eu me mudei para São Paulo. E assim que eu cheguei em São Paulo, logo eu tive o privilégio novamente de entrar para o time da SAV. Entendi. Eu parei no mestrado, tô pensando em ir pro doutorado, mas por enquanto tô só pensando. Deu uma traumatizada aí no mestrado, mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente tá no doutorado também. É Save Brasil ou é Save Brasil? Boa pergunta, porque esse é um caso bem engraçado, na verdade. Os gringos, né, tendem a chamar a SAV de SAV, e os brasileiros tendem a chamar a SAV de Save. Acho que muito por conta do save, de salvar, né, de save species. Então, fica com isso. E dá para fazer essa brincadeira com os nomes, mas na verdade, SAV porque Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. Então, a SAV Uma sigla. é a sigla referente à Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. Mas é isso. Eu acho que todo mundo da equipe chamava de Save também. É SAV, viu, galera? Já aprendam aí. Conta para as pessoas o que é a SAV Brasil. Pois bem, a SAV é uma organização da sociedade civil. Nós somos uma instituição, então, não governamental e sem fins lucrativos. E a gente trabalha no Brasil com foco na conservação das aves brasileiras, né? Para preservar ambientes, melhorar a vida das pessoas, mas sempre usando a nossa expertise com aves para melhorar a vida do planeta, né? A gente está trabalhando, na verdade, para tentar salvar nosso planeta com um pouquinho que a gente consegue fazer usando os passarinhos, né, que nos unem como nosso objeto de trabalho. E aí a SAV, legal. nós fazemos parte de uma aliança global, que é a BirdLife International. São mais de 120 países, o que faz da aliança uma das maiores, digamos assim, organizações, né? Embora sejam países, cada programa é independente no seu trabalho, mas essa união de 120 países com os mesmos princípios, trabalhando cada um para resolver o seu próprio problema dentro do seu país, ela funciona muito bem, né? Então, nós somos o braço brasileiro da SAV, o braço no Brasil da BirdLife, melhor dizendo. E a BirdLife olhou para o Brasil no ano de 2000 e olhando assim a nossa situação, né, na conservação, e estabeleceu aqui no ano de 2000 um programa, né, um programa da BirdLife para o Brasil, que funcionou de 2000 a 2004. Foi quando a SAV se estabeleceu como instituição, então nós estamos trabalhando aí nos últimos 16 anos, o que é bastante importante, né, para uma organização brasileira, que geralmente as organizações tendem a ter uma vida curta, né? Então esse é o papel que a gente vem desempenhando desde então. Conta mais um pouquinho sobre a BirdLife. Como é que funciona, como é que é isso, para o pessoal que não entende desse universo. A BirdLife é uma organização com sede no Reino Unido, né? Está lá na Inglaterra. E ela é uma organização que, assim, como a SAV, tem foco na conservação, né? Como uma instituição aglutinadora desses países, ela define as grandes metas, né, do que todos esses países vão fazer, cada um na sua independência, para conservar as aves. Então, é uma organização que visa a proteção do planeta, né, conservação dos recursos naturais, das entidades naturais e o foco sempre na conservação das aves, né? Melhorando a vida das pessoas, mas sempre como foco as aves. E é o que é interessante que, como uma organização que trabalha independentemente, mas em conjunto, esses 120 países, uma coisa que pouca gente sabe, por exemplo, é que quando se falamos de espécies ameaçadas, o primeiro nome que vem à cabeça geralmente é a IUCN, né? O ICN, né? Conservação Internacional para a Conservação da Natureza, que é a instituição que faz as listas de espécies ameaçadas de nível global. E a BirdLife tem o papel de alimentar, a organização executora das listas
de aves, né? Então, cada parceiro, cada país, instituição colabora, pesquisadores também, voluntários acabam colaborando em definir o que são as espécies ameaçadas, né? Então, a BirdLife é responsável por trabalhar com a IUCN nesse aspecto. E a gente trabalha diretamente com eles, né? Nós, não financeiramente, a BirdLife não paga pelas instituições que são afiliadas, digamos assim, né? E existem diferentes categorias de afiliação, de parcerias com a BirdLife, mas ela funciona muito bem em programas globais, né? Como uma grande organização, isso dá um peso bastante grande, é uma troca constante de informações. Então, eles precisam do trabalho das instituições como o nosso, mas a gente também precisa dessa organização funcionando, né? Que ela tem um peso bastante grande. Vocês são membros de outras organizações internacionais, não são? A gente tem parceria, né, com a IUCN, faz parte de a rede das organizações da Mata Atlântica, por exemplo. E tem uma grande rede de parceiros, né, que são como uma organização não governamental, nós não temos clientes, né, acho que parte dessa coisa de comunicação que a gente precisa ser um pouco mais claro, às vezes, com pessoas que não são os convertidos, pessoas que a gente não são necessariamente da área, né, às vezes até não entendem a diferença entre primeiro e segundo setor, segundo e terceiro setor, né. Então, quando o primeiro setor, o privado, o governo, deixam espaços de atividades sociais, ambientais, geralmente somos nós do terceiro setor que executamos isso, né? Então, a gente tem uma série de parceiros, de instituições que colaboram para financiar os nossos projetos, né? E eles financiam isso por conta do trabalho que precisa ser feito na conservação, né? Então, são preocupações, eles acreditam nas instituições como as nossas para executar esse trabalho que não está sendo feito por alguém. Isso é fantástico, né? Tem gente querendo financiar, tem gente querendo trabalhar, e esse trabalho é preciso, tem que ser feito. Então, essas parcerias são fundamentais para a conservação como um todo, né? Eu sempre falo isso aqui, que todos os projetos de conservação são projetos extremamente caros, e conseguir financiamento para esses projetos é muito difícil. Você tem que concorrer com editais, às vezes com projetos do mundo inteiro, com instituições já muito estruturadas, então já tem uma facilidade de conseguir, de concorrer, né? De ganhar esse recurso. Então, é muito importante fazer parcerias mesmo, estabelecer parcerias para conseguir desenvolver os projetos, né? A SAB Brasil... Pode falar, desculpa. Só uma colocação rapidinho antes. E até claro. Isso, assim, diante dessa onda negacionista, né? Esse ano a gente teve problemas, né, no começo do ano, nesse descrédito das organizações do terceiro setor, das ONGs. E se o pessoal soubesse, né, os críticos soubessem quão é difícil trabalhar no terceiro setor no sentido de ter transparência, ser eficiente no uso do recurso, que é escasso, conservação custa dinheiro, no fundo é tudo sobre pessoas, né? Então, assim, são organizações que, claro, assim como tem empresas, governos, pessoas corruptas e tal, acaba existindo também algumas ONGs que, né, trabalham de forma que não é a correta. Mas para quem trabalha certinho, e principalmente quem tem história, como é o caso da SAB, como é o caso de vocês, que já tem tempo na estrada, é muito trabalho correto para usar certo recurso, conseguir devolver isso para a conservação, e principalmente com auditorias anuais, às vezes mais de uma, para provar que você está fazendo tudo certo, né? Então, é uma garantia de que o dinheiro que você está dando na camiseta, de fato, está indo para conservação. Exatamente. Gente, fazer projeto com dinheiro, com recurso de editais, por exemplo, é extremamente difícil. E você precisa prestar conta de cada centavo que você gasta. Então, se comprou, sei lá, a gente teve que comprar uma caixa de fósforo aqui emergencial. Se você não tiver a nota daquela caixa de fósforo, você não pode comprar. Então, muitas vezes, você pode falar se eu estiver mentindo. Muitas vezes a gente acaba tirando o dinheiro nosso mesmo para comprar um negócio que é pequenininho para resolver o problema, porque você não vai conseguir a nota daquilo. Então, assim, é muito complicado trabalhar, fazer pesquisa. Sendo ONG, tem suas vantagens, tem seus benefícios, você pode participar de mais coisas, mas é muito difícil. E você tem que ter essa prestação de contas muito certinha, essa clareza do que está sendo gasto, né? Então, é bem complicado. As pessoas acham... infelizmente, a gente sabe que tem instituições que não são bacanas, que não atuam legal.
Mas dê uma pesquisada nas instituições, vocês vão encontrar muita gente trabalhando duro, fazendo literalmente o milagre da multiplicação e que não é valorizada. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a pesquisar mais antes de ficar falando tanto, né? Exato, e até porque essas organizações estão trabalhando para as pessoas, né? Sejam as de cunho social, educacional, as de meio ambiente, elas estão prestando um serviço à sociedade. Não é à toa que elas são chamadas de organizações da sociedade civil, né? São pessoas que se unem porque coisas precisam ser feitas, no nosso caso, conservação das aves, e não somos os únicos que trabalhamos com isso no Brasil, né? Eu digo o Aitá, a Sabe Brasil, existem outras, mas são organizações que trabalham para a sociedade, no final das contas. Falando em vocês não são os únicos, vocês gostam de. Vocês falam, vocês têm essa maneira de atuar, que é uma maneira participativa, né? Exato. Como que é isso? Explica isso pra gente. Ao contrário de vocês, por exemplo, nós não temos um foco, claro que isso acontece, todos os projetos são baseados em ciência, mas não temos um foco em produzir ciência, não somos pesquisadores, né? Então, mas a gente trabalha, por exemplo, em parceria com muitos pesquisadores com a gente, para citar dois que são super importantes para a SAVE, o Carlos Gussoni e o Tony Bichinski, são pesquisadores que nos apoiam frequentemente com nossos trabalhos, mas também com outras organizações, né? Mesmo com empresas, e não se faz conservação sem o apoio de comunidade, né? Então, nossa abordagem é sempre com a pesquisa para basear a ciência, nosso trabalho é baseado em ciência, não em achismos, e é por isso que funciona, com outras organizações não governamentais, principalmente aquelas locais que dão apoio, e todo projeto, por definição, ele tem que começar e finalizar, né? E quando você finaliza, você tenta que a comunidade dê prosseguimento àquela atividade, e também organizações locais que possam ajudar, né? Então a gente trabalha com o setor privado, com governos, com pesquisadores, com outras instituições, zoológicos, setas, então tudo conectado, né? E essa abordagem participativa ela é fundamental, e agora também com a ciência cidadã, né? Que pessoas comuns fora do meio que acabam produzindo informações que são super úteis para os projetos de conservação. Nós vamos conversar sobre essa ciência cidadã, que é algo que muito nos interessa. Mas então, depois da sua explicação, a gente pode considerar o Aitá também como uma atuação participativa. Porque a gente acredita exatamente nisso que você falou, que a gente não consegue fazer conservação sozinhos. Então, a gente sempre... O pessoal pode entrar no nosso site, a gente sempre atua buscando parceiros que já atuam com aquilo, pedindo ajuda mesmo. Gente, como é que faz? A gente está começando agora, a gente não sabe, a gente está pensando em ir por esse lado, tá certo, tá errado. Nós sempre tivemos a parceria desde o surgimento com o IBAMA, com o IEF, temos várias parcerias com o zoológico, com setas de outros lugares. Então, a gente acredita com professores, com faculdades, o FMG, nossa parceira, o UFV, nossa parceira, Lavras. A gente sempre atua buscando as parcerias. E essa coisa de buscar as instituições locais, eu acho fantástico. Porque uma coisa muito séria é você chegar num local que já tem uma instituição atuando e por seu nome maior, você chegar e falar, ó, vou trabalhar com isso aqui, não vou nem envolver vocês. E isso acontece muito, né? Existe um problema muito grande do ego na ciência. Como é que é? Desculpa. Exato, e quando é assim, né, top-down, quando a informação vem de cima, geralmente ela não tem uma recepção da comunidade ou do local, e sem isso, dificilmente um projeto funciona, né? Vários projetos lindíssimos que morreram na metade do caminho faltaram um pouco dessa humildade da parceria que é comum a muitas instituições, né? Esse trabalho em rede, horizontal, é fundamental para que a gente consiga fazer o nosso trabalho, né? Conta, aproveita que você falou aí da ciência cidadã, conta pra gente. Cidadão cientista, não é isso? O nome? Exato, o nosso programa é de ciência cidadã, cidadão cientista. Perfeito. Conta então, pra assim, gente. Quem coordena esse projeto dentro da SAVE é a Carla Barbosa. E só para dar um panorama, né, para pessoas que não são da área, no mundo, aí eu vou filtrar para o mundo das aves, que é o nosso tema hoje.
a ciência como funcionamento são poucas pessoas, né? São poucos cientistas para produzir informações, produzir dados, e você forma um gargalo de informação quando você está restrito a só os pesquisadores, aos expertos da área, né? Então, a ciência cidadã são pessoas comuns, trabalhando de forma, às vezes, até sem saber que está produzindo uma ciência de qualidade, usando plataformas digitais e, enfim, uma série de outros fatores, né? Então, na SAVE, a gente tem esse programa de ciência cidadã, a gente acredita muito nisso. Quase todos os projetos, se não todos, têm algum componente de ciência cidadã, que é uma forma de atrair as pessoas, seja para o Vem Passarear, seja para monitoramento de unidades de conservação. Então, essas pessoas, de diversas idades, diversas faixas sociais, digamos assim, elas acabam utilizando, por exemplo, o eBird, que é um dos aplicativos, ou o Wikiaves, né, que é uma plataforma, que as pessoas, observadores de aves, que é um grupo bem coeso, né, e de grande atração para a sociedade, então muitas pessoas usam fotografia, vídeos, gravações, registros de alguma forma para informar grandes bancos de dados que acumulam essas informações e estão fazendo uma verdadeira revolução na conservação, para a conservação, né? E esse é um assunto que só ele dá uma live inteira, né? Até para contextualizar, contar uma história mais bem encaixada, mas basicamente são pessoas comuns no seu hobby, na sua hora extra, produzindo informações que depois esses cientistas utilizam esse grande volume de informações que está vindo da sociedade para ditar ciência e políticas públicas, por exemplo. Cada vez mais os projetos de conservação estão usando esse ciência cidadã e tem dado muito certo, né? Para coletar dados, para identificar indivíduos, para localizar indivíduos, quando faz monitoramento. O pessoal dos Muriquis utiliza essa metodologia e funciona muito. Ajuda demais. Quando você coloca a população, o pessoal normal ali. Bião? Nosso querido Bião. O pessoal, quando coloca a população no meio do projeto, é outro esquema. Você consegue caminhar muito mais livre do que você ser um empecilho. E isso tem mudado, ainda bem. Porque no começo eu via que era muito um bater de frente para o outro. Eu sou cientista, você não tem nem que saber o que eu estou fazendo. E não, eu super discordo disso. É uma coisa que o Hugo explora muito bem, né? Inclusive na live vocês falaram bastante disso, que é essa coisa da comunicação, né? Esse ano, com pandemia, com movimentos anti-vacina, com movimentos terraplanistas, tudo isso eu pessoalmente considero como uma grande falha de nós, cientistas, de ficar trabalhando dentro das nossas bolhas e não incluir a sociedade, né? Por exemplo, o que é a conservação? Por que eu preciso conservar? Grande parte das pessoas não tem obrigação e não está no meio que isso é óbvio. Então, a gente tem essa necessidade de atrair as pessoas, né? Imagina, 2020, a gente achou que ia estar voando de carro e as pessoas não querem tomar vacina porque tem medo de uma conspiração comunista global, sei lá, o que pensa. Então... as pessoas não estão usando máscara porque é mentira da mídia. Da mídia de esquerda mundial. Tudo isso é um pouco de falha de comunicação, a gente tem a obrigação de atrair. Então, uma das formas de fazer isso é a consciência cidadã, né? Tecnologias que facilitam isso, claro, mas as pessoas também sentem falta, ou parte da sociedade também sente falta de estar conectada com a sociedade e fazer alguma coisa, né? Então, quem utiliza a ideia de ciência cidadã certamente vai tá mais próximo do nosso lado, e a gente precisa disso, a gente precisa tá perto precisa aprender a se comunicar melhor. Passar a mensagem melhor e a gente precisa aprender a fazer com que as pessoas sintam o que a gente sente, na verdade, assim. Teve um dia que eu tava brincando com a minha amiga, com a Magda, e eu tava falando assim e falando de ser bióloga, né? Eu falei assim, acho que a gente é enviado da Terra. Porque olha que privilégio a gente conseguir. A gente veio pra Terra e assim, a gente consegue ir lá e falar pela terra, pelos bichos que não estão falando nada e a gente quer falar por eles. Então, isso para mim é uma honra muito grande, eu ter essa empatia com a natureza, né?
E a gente precisa conseguir fazer com que as pessoas tenham um mínimo dessa empatia, um mínimo dessa noção que a gente faz parte disso tudo. E como enviados que somos, eu acho que a gente tem mais que obrigação de falar mesmo, de conseguir chegar em outros nichos. Se você viu a live do Hugo, você viu que a gente discutiu muito sobre isso, né? De entrar em outros lugares, de ir aonde a gente tem, assim, né? Que a gente tem essa tendência de ir onde a gente está acostumado, com as pessoas que querem nos ouvir. Mas a gente não vai na igreja falar, a gente não vai nos gamers falar, a gente não vai no TikTok falar. Então, a gente tem que aprender a usar e agir de diferentes formas, né? Tem, é por isso que eu estou aqui fazendo a minha primeira live, nunca fiz, eu sou avesso a essas coisas, fico super nervoso. Sua primeira live? Minha primeira, Porque formas de comunicar... que honra! Viu? Obrigado pela oportunidade. Então... Que isso, eu que agradeço. A gente tem que se reinventar, né? A gente tem que se aproximar, e eu sou um pouco... discordo, quer dizer, voltando um pouco. Concordo totalmente com esse papel de nós, naturalistas, ambientalistas, de trazer as pessoas, aglutinar as pessoas da sociedade ao nosso redor, mas sou um pouco avesso também a abraçar árvores no sentido literal da coisa, né? Então, acho que se a gente quer trazer a sociedade para perto, a gente precisa fazer isso de uma forma mais abrangente, tem que saber falar com todos os públicos, tem que saber que a sociedade tem diversas expectativas, cada um no seu setor, né? Então a gente precisa mostrar por que o meio ambiente é importante, né? Do ponto de vista ético, do moral, mas também do econômico. Uhum. Esse ano é um bom ano para mostrar isso. Se a gente não consegue apelar pela empatia, vamos apelar pela economia, gente. Manter a natureza aí é super rentável economicamente e a gente não consegue falar disso. A Fernanda Abra foi um exemplo que, para mim, assim, inspiração de mulher, porque ela conseguiu pegar dados, fatos e falar, olha, custa tanto. Se você fizer isso em prol da natureza, você vai economizar tanto. E pronto, só nesse momento aí ela já ganhou. Vamos voltar às aves aqui. Pode terminar. Eu sou muito a favor de defender, dependendo do público. A gente tem que ter essa sensibilidade de falar com cada público, né? Se eu estou numa empresa, eles não estão, de modo geral, não estão muito afim de saber do amor à causa. O cara quer um resultado, e tudo bem, porque existem, né, diferentes formas de você vender a necessidade da natureza. Né? Então, e uma delas é econômica, pelo retorno que ela nos traz, né, em termos de serviços ecossistêmicos. Esse ano é importantíssimo para isso, começou com Covid, e Covid só existe porque... e essas maioria das doenças, né, das pandemias, elas existem porque a gente detona, acaba com o ambiente e traz essas pragas para próximas da sociedade. E o Hugo e várias outras pessoas exploraram isso muito bem, né, de mostrar também que se a gente quiser resolver mudanças climáticas, pandemia, nuvem de gafanhotos na Argentina, a gente precisa de um ambiente correto, né, bem conservado. E falando de aves, por exemplo, eu posso trazer dados, né, para convencer as pessoas de por que é legal ter observador de aves. Esse bando de maluco que fica o dia inteiro com binóculo, câmera na mão, fazendo viagens. A gente pode usar o caso americano, que é o mais emblemático, mas na Europa tem vários outros, e o Brasil está seguindo um pouco desse caminho. Nos Estados Unidos, se não me falha a memória, é a segunda atividade mais lucrativa de turismo, só atrás de visita de parques. Né? Então, só observador de ave movem lá 35 bilhões de dólares, ou uma coisa assim, por ano. Então, é uma atividade super importante para um país que tem, sei lá, 800 espécies. O Brasil é um dos 3 maiores países mais ricos, né, com puta potencial de turismo, e não explora isso, né? A gente está começando agora. Não explora. Por isso, A gente está na tentativa aí de conseguir fazer um trabalho voltado para isso, para o birdwatching, né, para a exploração desse turismo, envolvendo tudo, envolvendo a comunidade, envolvendo a geração de renda, e é muito difícil, porque até para esse tipo de coisa a gente tem que conseguir convencer as pessoas que isso é interessante. E muitas vezes elas não veem.
Até essas questões de mostrar para eles que, olha, isso pode realmente gerar renda para a comunidade, a gente ainda sofre um empecilho muito grande dos apoiadores, né, das empresas privadas que lançam editais. Então, é um grande desafio, mas o Aitá está nesse caminho também. E trazer as Voltando pessoas para a primeiro, né? SAV. Oi, Sim, sim. desculpa. Não, tem que Pode trazer, falar. só para finalizar, a gente tem que trazer primeiro as pessoas, né? Geralmente o setor privado, até o governo, às vezes, vem só depois que tem uma movimentação da sociedade. Então, tem funcionado com a SAV, tem funcionado com essa rede de parceiros que tem feito o Vem Passarinhar pelo Brasil. Então, a partir do momento que tem um movimento, as pessoas falam, é verdade, vou fazer uma trilha, vou implementar uma reserva, vou apoiar de alguma forma. E aí, enfim, podemos voltar para a SAV. O Gu tá contando aqui que os Estados Unidos em 2000 deixa eu ver, cadê, gente? Em 2011 movimentou 41 bilhões só com Birdwatch. Né? Eu tava com É medo de um falar bilhões e parecer exagerado, mas é bilhões, isso mesmo. É. bilhões, muito. Vocês, eu não sei se foi no ano de 2000, eu não, calma, deixa eu pensar. Eu tava vendo o relatório de vocês e eu vi que vocês trabalham com mais ou menos 37 aves ameaçadas, não é isso? Eu não sei se isso foi no último ano ou se é Esses são dados um de dado geral. 2018. Esses são dados de Isso. 2018, né? Não é um compilado da história. Então, E já trabalharam com mais? eu não tenho esse número agora de cabeça, da quantidade desde a nossa história, mas no ano de 2018, que é o nosso último relatório, o desse ano, por conta de toda essa pandemia, ainda não saiu, mas está no forno. Então, em 2018 eram isso, 37 espécies beneficiadas de alguma forma, né? Eu acho que, assim, aí, para contar um pouco disso, eu acho que eu tenho que dar um passo atrás e primeiro assim, eu gostaria de, porque tem pessoas, eu tô vendo subir aqui as carinhas, né, assistindo a gente, eu sei que tem gente que não é da área. Tem duas coisas que eu gostaria de falar antes. Primeiro, por que conservar, né? O que é a conservação? Antes de falar por que a gente Isso. trabalha com isso, o que interessa essas espécies, né? Porque é mais uma dessas necessidades que eu sinto de mostrar para as pessoas por que a gente existe, né? Vender, de fato, o nosso peixe, o nosso passarinho. Então, que é uma pergunta recorrente, assim, né? Legal, bonito que você faz, mas por que isso me interessa, né? Então, se a gente pensar na conservação como um ato de proteger os recursos naturais da Terra para a nossa geração e para gerações futuras, e não ficar só no recurso, né? Como uma visão utilitarista da natureza, né? Água, ar, solo, enfim, tudo que a gente usa para nós sobreviver, a sociedade, né? Como humanidade, mas também dos outros aspectos de manter a conservação, de ter um planeta, né? Nós fazemos parte disso, está vinculado na nossa arte, na nossa cultura, então tudo isso é importante de se levar, né? E aí, por que aves, né? Por que conservar aves e por que isso é importante? Uma das coisas legais dos passarinhos é que, por serem meigos, estarem em toda parte, cantar bonito, embora quem mora em São Paulo não goste de sabiás cantando às 3:30 da manhã. De modo geral, quem não gosta de passarinho, boa gente não é, né? É o que é dito por aí. Então, tem esse aspecto de ser um grupo muito trabalhado pelo mundo inteiro, né? São muitos pesquisadores. É um grupo grande o suficiente para atrair um observador de aves, pode ter uma vida inteira para conseguir ver as cerca de 11 mil espécies que existem no planeta. Mas, enfim, é um grupo bem estudado, bem conhecido e por conta de algumas características, né? A gente pode falar que as aves são um tipo de termômetro do ambiente, né? E a qualidade de vida das aves, a qualidade que elas demonstram, nos traz um pouco de como que o planeta está, né? E para isso a gente pode trazer, por exemplo, que as aves funcionam como espécie bandeira, né? Ou seja, o panda, que é um símbolo da conservação internacional, a gente tem muito passarinho para isso também. Ararinha azul, né? No caso do Brasil, o filme Rio é uma espécie que traz esse apelo das pessoas para uma causa. E tem isso também, né? De quando a gente trabalha com uma espécie, no caso, você falou, né, das 37 que a gente trabalhou em 2018, mas às vezes uma única espécie ela tem capacidade de, quando a gente faz ações de conservação para ela, a gente consegue proteger tantas outras que estão por baixo, né? Então funciona com um outro termo
comum na literatura, que são as espécies guarda-chuva, né? Então, você está protegendo uma espécie, mas com a proteção dessa espécie, você está, às vezes, protegendo água, você está protegendo a vida das pessoas, então, toda uma série de coisas que são importantes, né? E é por isso aí eu faço assim agora o retorno, né? A sua pergunta das 37. A gente tem atuação, a gente funciona por projetos, né? Então a gente está hoje no Pampa, na Mata Atlântica, Cerrado Mineiro. A nossa entrada no Cerrado foi com o projeto da Rolinha do Planalto, que eu coordeno aí em Minas Gerais. E também na zona costeira, um pouco de Amazônia com a zona costeira. Os nossos projetos, então, incluem essas 37 espécies, elas estão dentro das duas reservas que a gente tem, a RPPN Pedra Danta, lá em Pernambuco, que é uma das áreas mais castigadas pela nossa ocupação do território. Então, é um último refúgio de proteção dessas aves, né? E também tem a Reserva Natural Rolim do Planalto, no município de Botumirim, em Minas Gerais. Então, essas espécies estão nesse escopo diferente de programas, né? E cada um desses projetos funciona de uma maneira, segue mais ou menos a cartilinha da SAVE e da BirdLife International, mas tem as suas peculiaridades para se adaptar à região, enfim, a cada história, né? Como é que é feita essa escolha dos projetos e das espécies que vocês vão trabalhar? Porque vocês têm vários projetos, várias espécies. Então, como que vocês fazem essa seleção? A gente, igual eu comentei, a gente vai vendo algumas necessidades, vai conseguindo observar algumas coisas no nosso dia a dia e perceber, tá faltando um trabalho aqui com os papagaios. Olha, o bicudo a gente não está vendo na natureza, mas na cativeiro tem vários. Como é que vocês fazem essa seleção? Essa coisa de soltura, né? Para quem é da área, sabe que é um caos entre as pessoas do próprio meio, né? Solta ou não solta na natureza, tem condições ou não tem de voltar. E é uma briga que vale ser comprada. Por que eu estou dizendo isso? Dentro da sala, a gente tem um projeto que, nesse momento, ele está parado, mas é o plano de voo. E ele funciona mais ou menos dessa forma, né? Trabalha com as espécies. A gente não tem estrutura física para isso, mas a gente trabalha com os parceiros e a gente conecta setas a proprietários e zonas de soltura de espécies provenientes do tráfico, né? Ou de apreensões legais, enfim, uma série de questões. Então, essa é uma das formas. A gente viu que estava cheio, tinha essa demanda, então surge a ideia de um projeto ou oportunidade. Outras vezes, no caso, por exemplo, a SAVE nasceu por conta da Mata Atlântica do Nordeste. O maior problema, a Mata Atlântica é o bioma que foi mais ameaçado. Hoje ele está até numa situação de recuperação. O grande caos no Brasil hoje é com o Cerrado, a grande preocupação do momento, embora a Amazônia, claro, tenha todo o foco que de fato deve ter. Mas a gente precisa olhar para o Cerrado, porque a velocidade de devastação do Cerrado é muito maior. Então, por que eu falo isso? Então, na Mata Atlântica do Nordeste, juntava muita espécie num único maciço florestal, era praticamente o que restava, e se quisesse preservar essas espécies, 16 ou 20 espécies na mesma área, né? Então você foca nessas ameaçadas de extinção, ou seja, aquelas que estão mais próximas de desaparecer da face da Terra para nunca mais, por culpa nossa, e é uma forma, né? Tinha essa necessidade. Outras às vezes, uma oportunidade de edital ou uma oportunidade de ocasião, seja ela qual for, assim como é o da Rolinha do Planalto, por exemplo, que é um dos nossos últimos projetos, né, em idade, um dos mais recentes. E essa espécie, ela é um ícone da ornitologia, porque brasileira, mas também mundial. É uma espécie que não existia registro, não tínhamos qualquer informação sobre a existência dela há quase um século. Foram 75 anos sem nenhuma informação. Tanto que nos estudos brasileiros, né, na relação brasileira de espécies ameaçadas, ela é já dada como possivelmente extinta. Então, muito rara, naturalmente, e ninguém mais via, então sumiu. Até que em 2015, o Rafael Bessa, um grande parceiro da SAVE, redescobriu a espécie no norte mineiro, completamente distante de onde era esperada a ocorrência dela, né, natural. E pela raridade do caso e a oportunidade de iniciar um projeto, a gente começou, então, esse projeto. Então, algumas formas diferentes de se iniciar, né? Então, peraí, vamos na Rolinha do Planalto, que é um projeto super bacana.
Super. Você falou que houve um... Você é o coordenador, não é? Desse projeto Sim, desse específico. projeto. É. Uhum. Então foi um encontro, vocês estavam procurando ou foi um encontro ao acaso? Eu dei uma travada nessa hora. É o lag da internet. Nesse caso, assim, é até uma história engraçada, porque o Brasil é líder mundial, é um dos 3 países com maior número de espécies no mundo, é terceiro, quarto colocado, dependendo da classificação que se adota. E a grande maioria dessas espécies, das que não são extremamente raras, são bem conhecidas, são visualizadas, bem documentadas, e esse não era o caso da rolinha, porque ela sempre foi rara. Os registros dela históricos, assim, foi uma espécie que o Natterer, um naturalista que veio com a primeira expedição científica de Portugal para o Brasil, veio a convite na região de Cuiabá, ele achou esse bicho no século XVIII ainda, e foram 8 peles, né, que a gente fala, oito indivíduos que foram coletados e foram para museus, e isso é super importante, porque de outra forma a gente nem conheceria essas espécies. E acabou, o último registro dela era em 1940, então tinha aquela coisa, todo mundo conhecia as espécies do Brasil, de forma geral, a grande maioria delas eram espécies bem documentadas, e a rolinha do Planalto não, né? Então ficava naquela coisa do observador de aves, dos ornitólogos, de, poxa, esse bicho, esse bicho. Então tinha muita gente procurando ela, né? E nunca achava. A própria SAV, no ano de 2011, participou de buscas na região ali no Mato Grosso, na Serra das Araras, próximo a Cuiabá, com o Juliano, Fabiano, pesquisadores ali da região do Mato Grosso. A SAV apoiou, fizeram essa busca e nada foi encontrado. Então, 2015 foi o acaso que o Rafael Bessa encontrou ela. E o acaso foi uma sorte, porque é um grande pesquisador, um cara super responsável, e esse projeto existe porque ele também surgiu de uma forma muito consciente, né? Quando ele encontrou, ele falou, bicho, esse bicho é raríssimo, antes de divulgar e ter os louros, eu preciso reunir com os meus amigos. Ele encontrou o Luciano Lima do Observatório de Aves do Butantã, conversaram com algumas pessoas e foram atrás da gente, assim, né? Foram encontrar o Pedro no congresso de Manaus, Pedro, diretor da SAB, e falaram, olha, a gente achou a rolinha, olha essa foto aqui, o que a gente faz? É um bicho extremamente raro, possivelmente extinto, e de repente a gente encontrou ele depois de tanto tempo. E é uma coisa que a SAB faz, primeiro é fazer 1000 perguntas para entender se é possível fazer um projeto, se precisa fazer um projeto. Então, o nosso primeiro financiamento veio da Rainforest Trust, uma organização americana que tem como foco proteger áreas naturais no mundo. E eles deram um pequeno grant para fazer uma pesquisa na região, né? Quantos indivíduos tem? Onde que eles estão? A área protegida? Eles estão ameaçados? São poucos? Então, primeiro teve esse estudo de viabilidade do projeto. Mostrou que era fundamental começar, porque eram 9 indivíduos. São os casos de 9? Eu ia bicho. perguntar isso. A primeira contagem foram 9, ainda com o Rafael Bessa, depois aumentou para 12 nesse esforço de início de projeto. Hoje a gente está com 25. É um número a ser comemorado, mas ainda extremamente preocupante, né? Assim, Bem baixo. a estimativa é muito baixa. Então, é um dos bichos mais ameaçados do planeta. Porque a gente está focado nela, né? Para que conservar uma pombinha? Né? Primeiro que ela é muito bonita, ela tem o direito de existir, ela tem o papel dela na natureza, mas porque ela está associada a um ambiente que é cheio de cactos, outras espécies, é um ambiente pouco protegido no espinhaço mineiro, então ela funciona como uma espécie bandeira para conservação, né? Foi assim, por exemplo, que a primeira coisa a ser feita, sabe, adquirir uma área de 593 hectares, uma reserva privada para proteger a rolinha. Depois o Estado, o IEF, né, junto com apoio de ICMBio, de outras formas, a gente foi criado o Parque Estadual de Botumirim, 36 mil hectares, e esse parque protege principalmente água na região, né? Botumirim está no norte do Espinhaço Mineiro. Espinhaço é a cadeia de montanhas aqui no Brasil. E é uma área já de transição com a Caatinga, né? O Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Então é uma área que começa o polígono da seca, e é uma área extremamente importante para a recarga hídrica, uma área que sofre muito com seca. Então, a partir do momento que você cria um parque, você evita queimadas, evita destruição, alteração, mineração. Por conta dessa rolinha, a gente acaba ajudando as pessoas que podem ter água, né? Basicamente, assim, no final das contas, a gente pode ir para esse caminho, por exemplo.
Então agora, aproveitando esse momento de trocas, vamos absorver informações de você em relação a trabalhar com esses indivíduos, que é quando a gente encontra, por exemplo, uma população de poucos indivíduos, que é o caso dos nossos bicudos, né? Então, é uma história bem parecida. Já tinha mais de 80 anos que o bicho não era visto aqui em Minas Gerais. E o Aitá já tinha feito buscas ativas durante 2 anos por indivíduos e não encontramos. E depois um morador local identificou, mandou pra gente, mandou vídeo, e a equipe foi na mesma semana, acho que no dia seguinte já foi para lá, identificou e realmente são os bicudos. O que fazer? Por onde começar? A gente conta, a gente não conta, a gente. O que a gente faz? Assim, foi um pânico no primeiro momento, né? Do que faz agora? Como é que é trabalhar com essas pequenas populações? Quais os cuidados vocês tomaram no início? Várias dúvidas surgem, né? Captura para marcar, não captura, conta, não conta, tenta entrar em contato com outras instituições, não tenta, porque a gente sabe que existe essa questão do ego, então às vezes uma passa na frente da outra, faz as coisas sem consultar, né? E principalmente por esse grande interesse das pessoas em fotografar os animais, pode atrair uma atenção super grande para a área que a gente não quer, né? Por essa espécie é muito frágil. Então, relata para a gente esses primeiros passos, quais são as problemáticas, como é que é a atuação de vocês nesse caso? Fê, pergunta excelente. E aí eu vou citar um artigo que dizia o seguinte: o título era Do Not Publish, ou seja, não publique os seus dados, o que é contraprudente no sentido de troca da informação. Na ciência ela é baseada na troca, alguém sempre atrás de você fez alguma coisa que você está utilizando. Mas por que eles fizeram isso? Teve uma equipe de pesquisadores na Oceania, na Ásia, em algum lugar, e eles descreveram um novo lagarto, publicaram, e existe um comércio impressionante de biodiversidade, um comércio não legal, né, de biodiversidade. Está logo atrás de armas e drogas. Aí vem o tráfico de animais silvestres, por exemplo. Então, publicaram essa informação, questão de, sei lá, um tempinho, logo depois os bichos já tinham sumido, porque tinha localidade, os traficantes foram lá, levaram esses bichos. Exemplos como esses estão por toda parte. Então, essa é uma das preocupações, né? Principalmente para aqueles grupos que são muito traficados, tal. Pistacídeos, por exemplo. No caso do Bicudo, que é um projeto super legal, muita gente boa envolvida. No caso da Rolinha, poucos indivíduos, isso já por si só é um desafio para a conservação. Mas a gente tem excelentes resultados nas Ilhas Maurício, na Oceania também, vários projetos legais que mostram, mesmo com populações diminutas, é possível e vale a pena conservar. Dá para fazer um trabalho e voltar a elas. Mas, direto ao ponto, na sua pergunta, né, o que fazer no caso desse? A Rolinha do Planalto, para usar como um exemplo, o Brasil, os observadores brasileiros, o observador de ave brasileiro, ele tem um perfil muito da foto, né? O que é super válido e documenta, é um trabalho lindo que eles fazem, mas tem essa coisa, né, de às vezes o ânimo passar na frente da razão. E, por exemplo, no caso da Rolinha, se o Rafael Bessa tivesse divulgado essa informação logo de cara, tirado uma foto, colocado no Wikiaves, por exemplo, onde estão lá 35 mil fotógrafos de aves no Brasil, horas depois, certamente já teriam pessoas fotografando na região. E aí você causa algumas coisas, como um medo, a comunidade local não sabe o que é aquilo, de repente se assusta com aquela informação. E nesse caso, uma das coisas que fez o projeto começar foi a gente não ter divulgado essa informação logo de cara. A gente foi divulgada, né, no Avistar, que é um evento de observadores de aves no Brasil, em 2016. E foi, encontramos, mas não vamos mostrar a voz e não vamos mostrar a localização. Porque senão amanhã está todo mundo lá e a gente vai, principalmente, a especulação imobiliária. Era uma coisa que preocupava logo de cara. Então a gente guardou essa informação. A gente tem essa preocupação também. Porque assim, qual é, né? O que eu vou fazer primeiro? A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de criar uma unidade de conservação no Brasil. Então, às vezes, por um caso extremo como esse, você tem oportunidades de comprar uma reserva particular.
que até é muito mais bem-vinda por alguns setores da sociedade, principalmente comunidade local, né? Tem uma coisa mais amigável com o que é privado do que o que é público. Então, nesse caso, a especulação imobiliária que não aconteceu, porque não tinha muita gente ali, e de repente o dono da propriedade coça o queixo e fala, ué, mas o que está acontecendo? Né? O que esse povo está fazendo aqui? Se alguém quiser comprar, eu vou levar esse preço. A gente discutiu o preço com o dono da área, que era uma área potencial para mineração, e a gente conseguiu reverter esse quadro, né, para proteger o habitat da espécie, de tudo que está associado a ela. Botumirim é um lugar lindíssimo, lindíssimo. Quem conhece a região de Diamantina, o Parque de Biribiri, não perde nada, e eu, sinceramente, acho mais bonito. Só que estava fora do radar do turismo, assim, um turismo muito local, muito incipiente. Então, de repente, vinha essa cavalaria de gente. Cavalaria é um termo bem errado de usar para isso, mas esse monte de gente para a área certamente causaria um problema. Então, a gente, assim, para proteger, por exemplo, o tráfego internacional, você omite a localidade, você omite a vocalização para as pessoas não ficarem procurando naquela área. E por um ano a gente conseguiu fazer isso, com a maioria das pessoas apoiaram a causa, né? Mas, claro, setores pontuais, mas vocês não são donos do bicho e tal. Acontece que a gente conseguiu comprar a área, em dezembro de 2017 a gente finalizou o contrato, em janeiro de 2018 a gente oficializou o projeto como uma coisa pública. Em fevereiro a gente levou um grupo que a gente tem na SAV, que são os Amigos da SAV, uma rede de apoiadores, inclusive fica o convite para quem quiser contribuir. Um valor irrisório, são R$ 120 por ano para ajudar nos projetos de conservação. Então, em fevereiro a gente levou esse primeiro um grupo de observadores e aí ficou público, tanto a localidade quanto o projeto em si. Mas aí já tinha uma área estabelecida, privada, em nome da SAV, com a nossa governança, com o nosso vigilante, com o biólogo, com cerca, para a gente proteger esses bichos de qualquer tipo de ameaça. Né? Então, antes da gente continuar com a pesquisa mesmo, vou encerrar a live, senão, porque a gente só tem 1 hora de live no Instagram, senão ele não fica salvo. O Instagram apaga pra gente e não consegue salvar. Mas aí eu volto e chamo você de novo. Okay. Beleza? Voltem, pessoal. Vou encerrar aqui. Oi, gente, meu celular deu uma travada. Oi, gente. Gente, meu celular deu uma travada aqui, quase me matou do coração. Voltar, por favor. Chamando o Albert aqui de volta. Pode voltar, gente. Foi só um susto, o celular deu uma leve travada, mas tá tudo bem. Meu celular resolveu morrer de 1 hora para outra, desligou tudo, mas consegui ressuscitá-lo. Tá me escutando? Temi pela continuação da live. Não, mas deu tudo certo. Falei, você não vai brincar comigo agora? Funciona. Ele voltou. Ele apagou tudo. Então, vamos lá. Então, você contou que o primeiro passo foi comprar a área. E aí, nisso aí, vocês já tiveram um apoio, né? Que você falou. Um apoio financeiro. E depois, ao mesmo tempo que vocês estavam nesses trâmites de comprar a área, já tinha uma equipe lá em campo fazendo esse monitoramento, coleta de dados? Como é que foi isso? Já ficou uma galera lá de olho, morrendo de medo? Como é que foi? Essa história é engraçada porque eu estive em Botumirim várias vezes, meio que a paisana, né? Fazendo alguns trabalhos iniciais e mesmo a comunidade local, sem saber muito bem o que era aquele movimento. Já existia um murmurinho de que a espécie estava ali. E era um grande foco, né? Assim, o primeiro passo, né, o passo número 0 foi fazer o projeto de viabilidade, né, fazer o estudo de viabilidade do projeto. Como ele deu certo, foram apontados chances de sucesso do projeto. O segundo foi criar a área, depois divulgar, né, tanto a localização quanto a descoberta, o início do projeto. Nesse momento, o Marcelo Lisita, grande amigo de longa data, um grande ornitólogo goiano,
foi para morar em Botumirim, e ele é a pessoa que está lá, é a SAVE em Botumirim, é ele que faz o monitoramento constante da espécie, que está lá sempre, aprendendo muito, produzindo informações que são valiosas para o projeto. Porque, assim, para quem não é da área, trabalho de conservação, geralmente, ele começa com a proteção do habitat, né? Principalmente para passarinho, que a gente está acostumado a ver bem-te-vi, sabiá, urubu em toda parte. São poucas espécies que são generalistas, né? Então, toda essa parte, a grande maioria das aves, ela é restrita a um tipo de ambiente, restrita a uma região. Então, a partir do momento que você acaba com aquele habitat, o local que ela vive, a necessidade que ela tem, então ela some. Então, o primeiro passo é proteger a área, e aí depois começou a parte de pesquisa, de coleta de dados, arrecadando essas informações, né? E, ao mesmo tempo, a gente fazendo um trabalho junto com o IEF, para a criação do Parque Estadual de Botumirim, porque é uma região riquíssima, prioritária para a conservação no estado de Minas Gerais. E ela é prioritária pelo potencial de biodiversidade que tem a região, de serviços ecossistêmicos, principalmente a água, mas também porque é uma área de baixo custo, né? Não é ricamente não é populosa, não tem muita atividade por conta do acidente geográfico, são cheios de montanhas, então a mineração ocorre muito pontualmente, então não tem uma grande avanço do agronegócio, por exemplo, não que a gente seja contra o agronegócio, não é esse o caso, mas existem formas de fazer, né? E da mineração também, mesma coisa. Então aquela área ela é insubstituível, né? A partir do momento que não existia aquele parque, tudo que estava associado a ele sumiria junto. Então, essa é um pouco de como a gente foi fazendo, né? O Parque de Botumirim, na verdade, começou como um esforço do Instituto Grande Sertão, nosso amigo e grande parceiro Eduardo Gomes, lá de Montes Claros, e eles tinham já um estudo espeleológico da região, porque ela é riquíssima em pinturas rupestres, né? Inclusive, a gente achou uma pintura rupestre depois de comprar a propriedade, é uma coisa que a gente está tentando regularizar para proteger, estudar e também permitir o turismo, né? E a educação das crianças também lá usando isso. Então, esse é um pouquinho dessa escada que a gente faz, né? E claro, depois, como eu disse antes, sabe, não é uma instituição necessariamente de pesquisa, e por isso que a gente conta com o apoio de muita gente, muitos pesquisadores, nos apoiaram, né, no avanço desse projeto. E uma das coisas mais incríveis que a gente fez foi em agosto do ano passado, com a parceria com o Parque das Aves e a IUCN. Então a gente trouxe pessoas como Carl Jones, que para quem é da conservação sabe o peso desse senhor, desse gentleman. Ele é o responsável pela recuperação de várias espécies nas Ilhas Maurício, algumas espécies tinham 5 indivíduos na natureza, e ele é um dos grandes nomes. Então, a gente traz pessoas de fora, a gente trouxe nesse evento, eram 15 instituições, quase 30 pessoas para discutir 2 espécies, a rolinha do Planalto e a Snowy, porque o que ficou claro nesse período de estudo, né, desde 2017, 2016 para cá? Que a rolinha do Planalto é realmente rara, ela está restrita a essa região. Em dezembro do ano passado, a gente teve no Mato Grosso, fazendo mais uma expedição de busca na região, e aparentemente o ambiente que ela usa lá em Botumirim não existe mais no Mato Grosso. Então, grandes chances dela estar super restrita ao espinhaço. Só que não dá para a gente proteger a área, essa é a primeira parte. A gente levou o turismo para Botumirim, as pessoas no começo ali um pouco receosas, com toda razão, mas agora já acreditando no projeto, achando o parque é mais importante do que a celulose e que a mineração para o trabalho na região. Traz mais dinheiro para a prefeitura com ICMS ecológico, com turismo, do que algumas outras atividades. Então eles já vêm com bons olhos e são parceiros do projeto. Mas isso é a primeira parte, né? Conectar as pessoas, proteger o ambiente. E o próximo passo agora, que é o que a gente discutiu nesse workshop em Foz do Iguaçu, que foi incrível, um marco assim, a nível de Brasil, que a gente vai começar em breve um projeto de excito, né? A gente vai começar a retirar alguns ovos da rolinha da natureza, vai criar uma população de segurança em cativeiro. E isso é importante porque o ano passado pegou fogo 2 vezes em área que a rolinha ocupa, então já é pequeno, já é raro, a grande chance de um evento estocástico, né, como incêndio, qualquer tipo de coisa nesse sentido, acabar com a população e colocar tudo a perder é muito grande. Então a gente vai tirar alguns ovos, fazer uma população de cativeiro e assim que a gente tiver um bom número, começar a repovoar com a espécie de novo.
Nossa, esse projeto aí é ousado, hein? Super, mas E as é críticas preciso. contra? Por Muitas enquanto, ou não? Realmente o pessoal não, está entendendo a não. necessidade. Porque a gente se baseou muito, né? São 3 anos de trabalho, a gente buscou isso de toda forma, a gente está usando agora gravadores autônomos para tentar registrar essa espécie sem que aumentar, né? A gente tem lá 25 gravadores, é como se a gente tivesse 25 pesquisadores em campo atrás dela o tempo todo. E não acha. O bicho é raro mesmo e está numa situação de criticamente ameaçada, assim, não fizer nada, ela vai desaparecer. Então, são 3 anos trabalhando, a gente tem evidência suficiente para mostrar que ela precisa ir para um cativeiro de uma forma muito bem consolidada. E mais do que o trabalho da SAV, aí tem um pouco daquilo de trabalhar em parceria em rede, né? A gente trazer pessoas que trabalham com pombos, com outras espécies de rolinhas no mundo, com conservação, vindo para o workshop, pessoal de zoológico, pessoal, pesquisadores, enfim, um monte de gente juntas num workshop durante uma semana, discutindo longamente cada ponto dos prós e contras, né? Por exemplo, a gente não capturou Uhum. nenhuma rolinha tá marcada com anilha, que é uma coisa super útil para estudos de dinâmica populacional, Eu para ia acompanhar, perguntar ver isso onde para elas estão. vocês. Essa Vocês não foi, fizeram então captura? Foi uma escolha não, suas? foi uma escolha colegiada. Em setembro de 2018, a gente fez o primeiro workshop só com pesquisadores brasileiros, durante o Congresso Brasileiro de Ornitologia, lá em João Pessoa, na Paraíba. E naquele momento já existia assim, é, capturar esses bichos numa rede, colocar uma anilha de marcação e soltar para ver onde que eles estão, quantos são, ter uma certeza de algumas coisas. Existia um risco, né? Muito pouco indivíduo. As espécies de columbídeos, né? As rolinhas, os pombos, eles têm uma coisa que é chamada muda de susto. Eles ficam muito estressados, mesmo com a melhor das manipulações, soltam pena, são meio desastradões, assim. Então tinha um risco que a gente não queria associar. E a gente começou a trabalhar de outras formas para conseguir executar o projeto. E nesse workshop do ano passado, ficou ainda mais evidente, né, com um monte de gente de peso, com uma vida voltada à conservação, falando, não precisa capturar, existem outras formas de fazer, vocês fizeram certo até agora. Então tem evidência, não é uma vontade do Albert ou da Save ou do Marcelo, né? É uma decisão colegiada com pessoas experientes na área falando, beleza, primeira Sim. coisa, vocês protegeram, segunda coisa, vocês procuraram bem? Procuramos. Então, legal. A situação é essa, a gente tem que fazer algumas ações, a gente tem um plano, um planejamento que nos ajuda, inclusive, a captar recursos, a gente chega com uma coisa, com um documento já sólido dizendo, a gente já sabe o que fazer, a gente precisa de recurso para essa ação, para essa ação, para essa ação. E é o que a gente tem feito agora, a gente está numa fase de captação para essa fase de cativeiro, que ela não está garantida ainda. Mas é assim, baseado com evidência, ciência, não é achismo. Sim. Isso foi uma grande discussão entre os especialistas também no projeto dos bicudos em relação a capturar e não capturar. A gente realizou uma captura. Gente, menina, se eu estiver enganada, vocês me falam aí, mas acho que foi uma captura de alguns indivíduos, ou foi só um, não foram alguns indivíduos, porque a gente estava tentando coletar dados comportamentais também. Então facilita, gente, essa captura, você captura, coloca a anilha do bicho e solta ele novamente. Isso facilita, e também para coletar alguns materiais genéticos. Isso facilita a coleta de dados, nesse caso comportamentais, que para a gente eram interessantes. E ao contrário das rolinhas, os bicudos estão aí abundantes em cativeiro, né? Mas isso não impede que a gente tenha que ter informações do bicho em natureza. E quanto mais informações, mais robusto é o nosso trabalho. Foi só um, Magda. Achei que tinha sido mais de um. A Magda está contando que foi só um. Mas esse também foi uma grande dúvida, foi muito discutido, os ornitólogos discutiram muito se capturavam ou se não capturavam, porque existe esse medo, né, da perturbação do animal, de acabar se estressando e saindo daquele ambiente, não sei, alterando aquela... como é que é o nome disso, gente? É o ecossistema ali que ele está Essa vivendo, aqui, né? Deixa eu te fazer uma e assim, pergunta, uma curiosidade minha. Vocês agora estão recebendo já observadores de aves lá na região, né, no parque.
E como é que é feito Vocês têm um protocolo? Pode ir tantas pessoas por vez? Pode fazer Uhum. playback? Não pode fazer playback? Como é que funciona? Vocês conseguem identificar os indivíduos? Eles são territorialistas ou o espaço é pequenininho, todo mundo consegue ver? Como é que funciona? Como eu falei antes, Botumirim tem uma região lindíssima, mas tinha um turismo bem incipiente. A Olinda do Planalto levou até agora, mais ou menos 3 anos 2 anos de visitação, mais ou menos 330 pessoas de fora de Botumirim para fotografar, ver a rolinha. Cada pessoa fica lá em média 2 dias. Movimenta a pousada, e aqui também tem um efeito um paralelo do projeto que dona de restaurante, dona de pousada são mulheres. Botumirim é uma das regiões pior IDH subsaariano, extremamente pobre. É um município que saiu da extrema pobreza nos últimos 10, 12 anos. Então é tudo muito recente, assim, é até um pouco triste que você fugindo um pouco do assunto, né? É até um pouco triste porque você vê muita má formação de crianças por desnutrição na cidade. Então, como às vezes um passarinho faz um pouco de diferença, claro que ele não vai resolver a vida de Botumirim, mas ele traz uma pontinha. São 300 pessoas, grande parte delas, não tem esse número de cabeça agora, mas grande parte delas são turistas de fora do país. Então, a gente acaba tendo, a gente tem um processo de formar pessoas locais para guiar, mas o protocolo é o seguinte: primeira coisa é que a gente limita grupos em 5 pessoas. Nós determinamos a frequência de visitação de acordo com a disponibilidade. Antes era só o Marcelo fazendo o trabalho de pesquisa, acompanhamento, monitoramento e guiando as pessoas. Hoje a gente já tem capacidade de alguns guias locais levarem essas pessoas. E a gente já tem agora o seu Osmani, que é o nosso guarda-parque, digamos assim, da reserva. Ele presta um serviço para a gente dessa forma, mas também acompanha os observadores. Então, um grupo sempre de 5 pessoas. A gente determina uma frequência de modo que não perturbe o ambiente. Playback quase desnecessário, porque na grande maioria, 100% das pessoas que foram até lá viram a espécie. Às vezes não é no primeiro Todos dia, às vezes viram? rola um suspense, todas viram. Porque elas são territorialistas, né? O ambiente é bem conhecido, principalmente na nossa reserva. Elas ficam próximas de uma estrada, próximas do limite. Então a gente muito próximos da cidade também, então é muito fácil de vê-las se você está sendo acompanhado por alguém, né? E o protocolo é esse, assim, de não ter pisoteio, não ter playback excessivo, porque isso altera o comportamento do bicho. Quando você fica playback, para quem não sabe, é quando você toca num gravador, numa caixinha de som, né, no celular, a voz do passarinho, e quando ele escuta, ele tende a ir verificar o que é aquele canto, né, que é da mesma espécie. Fala, tem alguém disputando meu território, devo copular, em época de reprodução, o que está acontecendo, né? Então ele deixa de fazer as coisas que ele está fazendo para isso. Existem formas corretas de fazer, a gente não é contra playback, desde que ele seja feito da forma correta. Então a gente tem um protocolinho, quem faz um agendamento de visitação, primeiro verifica a disponibilidade, recebe esse documento com algumas informações de onde ficar, qual é o telefone, só vai com o guia que determina como que funciona a visitação, e tem funcionado muito bem. A gente tem uma versão em português, uma em inglês, para atender todo mundo. Legal. Mais uma perguntinha ainda sobre a questão da pesquisa. Existe um protocolo de manejo para essas espécies com populações muito pequenas ou não? Cada espécie a gente tem que trabalhá-la de maneira individual, conversar com os especialistas de novo? Ou existe um protocolo já certinho? No caso, por exemplo, do anilhamento, a gente anilhou, vocês não? Como é que é isso? Até para deixar claro, né, o bicudo, no caso de vocês, é uma espécie que tem uma ameaça, principalmente da gaiola, né, uma espécie muito, muito utilizada pelos gaioleiros, né, que é uma classe de amantes da natureza que tem diminuído, né, os gaioleiros têm trocado pela observação de aves, né, ver um bicudo na natureza tem muito mais valor do que prender o bicho na gaiola. Mas é uma população muito menos ameaçada do que a da rolinha, né? Tem mais indivíduos, não está restrita a uma área só. Então, a probabilidade de você levar um risco a uma determinada espécie, no caso do bicudo, é muito menor do que da rolinha. E, assim, existem diversos protocolos sanitários, de manejo, de zoológico, de tudo isso, e defendendo aqui os zoológicos, que são fundamentais para a conservação, principalmente o Parque das Aves, que tem sido nosso apoiador, né? Eles
só para ter uma ideia, eles mudaram de ser só um lugar de visitação e eles estão fazendo um papel incrível também de conservação, principalmente na Mata Atlântica, mas tem esse apoio com a gente. Então, cada espécie acaba tendo um protocolo muito específico, né? No caso das rolinhas, dos columbiformes, né? Essa família, essa ordem de aves, tem vários casos no mundo, então já existe um protocolo mais bem estabelecido. Várias dessas informações a gente já pegou de pessoas que têm uma experiência, por exemplo, o Toledo Zoo, e os profissionais que estão envolvidos com isso já sabem como lidar. É um bicho de mais fácil manejo, já é uma forma mais tranquila. No caso da Nemotella snowy, que é outra espécie extremamente ameaçada, com tantos poucos indivíduos quanto a rolinha, é um insetívoro, um bicho que só come inseto, uma característica de floresta muito específica, já é muito mais difícil o manejo, então você tem que reinventar as coisas, às vezes, partindo do zero. E só para ter uma ideia, o que o Parque das Aves está fazendo nesse momento, o que a gente está fazendo com uma troca com eles, né? A gente trabalha com congêneres, né? Com espécies próximas que não são ameaçadas para aprender a fazer o manejo, aprender como que faz a alimentação, aprender da biologia, aprender tudo isso. A hora que estiver pronto, falar, legal. No caso da rolinha, por exemplo, tem outras espécies parecidas, sei lá, a gente pode falar da rolinha comum, rolinha roxa, caldinho de feijão, que é relativamente próxima, e aí você estabelece primeiro um expertise com isso. A partir do momento que você está pronto, você fala, pronto, agora vai ser arriscado, mas a gente não está gastando o cartucho quando não pode, sabe? Entendi. Isso é fantástico que você falou. Pode ter certeza que iremos te chamar em off para pegar umas dicas, né, meninas? Falando meninas, que a nossa equipe é Uma quase troca toda de de mulheres informações e é as ótimo. meninas que estão aí agora. Gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Magda, Alice, manda aí, a hora é agora. Manda pra gente se alguém quiser fazer mais alguma coisa, alguma pergunta. Você quer falar mais alguma coisa, alguma consideração final? Eu amei, estou amando essa live, amei muito conversar com você. Achei fantástico, vi o Aitá aí várias vezes e que bom que a gente viu, que eu consegui ver, ter esse reflexo, porque quer dizer que a gente está andando no caminho certo, né? Tentando andar no caminho certo. Vamos firmar umas parcerias aí, por favor, para nos ajudar, nos auxiliar com essa empreitada tão louca que é o projeto Bicudos. Com certeza. Enquanto potenciais perguntas surgem ou não, primeiro agradecer, né? Estreiei como um liveiro, a partir de agora, quem sabe eu fico com menos medo de fazer próximos. Então agradeço pela oportunidade de ter participado. Tem um monte de gente, amiga aí nos acompanhando, então um abraço para todos vocês. Meus afiliados, o Júnior e Camila, lá do Paraná, que acabei de ver subindo, o Marcelo, o Burning Goiás, que é o Marcelo Elisito, que trabalha com a gente, está aí também. Enfim, muita gente legal que acompanhou e espero que a gente tenha mostrado um pouco do que é esse universo, né? Que é vasto, a gente poderia ficar falando. E é isso, né? A gente se estende porque tem a paixão pelo negócio, quer falar, quer explicar, quer mostrar como funcionam as coisas. Então, acho que foi muito legal. É um prazer ter dividido esse momento com você. Estava ouvindo já da Waitá já há bastante tempo, por conta do Bicudo, com o pessoal do IEF. E a partir de agora o canal está aberto. Espero que a gente possa continuar colaborando. E obrigado mais uma vez, Fernando. Se você estava com medo de fazer live, pode ir tranquilo, vai com fé, porque foi ótimo. Você fala super bem, eu tenho certeza que o pessoal adorou. Tô todo mundo falando aqui que foi ótima a live, excelente a live, parabéns, Save Brasil, parabéns, Aitá. Gente, sigam a Save Brasil, sigam a Aitá, procurem meios de contribuir com essas instituições, fazendo doações, participando das coisas que a gente se propõe, divulgando, compartilhando, isso é muito importante. A gente precisa muito do apoio de vocês. Fazer pesquisa no Brasil não é fácil. A gente já não tem muito apoio financeiro, institucional, e a gente precisa de apoio de pessoas que acreditam. E se vocês estão aqui, é porque vocês acreditam, assim como nós. E principalmente vamos fazer essas informações chegar para mais gente. Então divulguem tudo, divulguem para muitas pessoas, fora do seu mundinho também. E mais uma vez, muito obrigada, foi ótimo, eu adorei. Deixa eu falar um pouquinho? Para encerrar, então, pode, a minha parte, claro. É isso, o que você disse é fundamental. Financeiramente, obviamente, que instituições que dependem desse tipo de
de doação ou de financiamento indireto, assim. Então, no caso da SAV, a gente tem o Amigos da SAV, você já falou da camiseta, a gente tem uma série nos nossos Instagram, nas redes sociais, nos sites, tem formas de ajudar as instituições. E para quem não pode, principalmente numa fase de pandemia, quem não tem condições de ajudar financeiramente, como no caso do Amigos da SAV, no nosso caso, divulgar, né? Curtir as páginas, divulgar para as pessoas, fazer esse mundo ganhar mais um crescimento horizontal, né? Atingir mais pessoas que não são necessariamente dos convertidos. Exatamente. Divulguem muito, que a gente faz tudo com muito carinho e amor. E a live fica salva no nosso IGTV, então compartilha lá com a SAV Brasil, para o pessoal da SAV Brasil conhecer um pouquinho mais, né? Já conhecem, mas para escutar um pouquinho mais, para chegar em mais pessoas. E é isso, pessoal. Foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Semana que vem tem mais. Semana que vem vamos conversar sobre tamanduás, que eu amo. Aí vai ser mais minha praia, mas, gente, já tô, assim, super entendida de aves depois de tanto tempo trabalhando com ornitólogos fantásticos no Aitá. Então é isso. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você desenvolve. Vocês desenvolvem. É muito legal mesmo. Vamos juntos. Joia. Obrigado. Beijo, gente. Obrigada por ter visto. Até a próxima semana.